Eu sempre acreditei que a vida guarda surpresas para qualquer idade, até para quem acha que já viveu tudo. Meu nome é Aurora, tenho 72 anos, e hoje vou abrir meu coração para contar o dia mais inesquecível e assustador da minha vida. O dia em que fui presa no altar, vestida de noiva, por um crime que eu nunca cometi. Desde menina, eu sonhava em casar com um amor verdadeiro. Mas a vida seguiu caminhos tão tortos que o casamento acabou ficando para depois. Trabalhei cedo, cuidei da minha mãe doente, depois dos meus sobrinhos, e quando percebi, eu já estava com a velhice batendo a porta e meu sonho de casamento parecia ter sido esquecido pelo destino. Foi então que conheci o Eduardo, um senhor viúvo muito gentil, no grupo de convivência de idosos da praça do meu bairro. Ele tinha um sorriso sereno e um cuidado no olhar que fez meu coração, tão calejado, voltar a sentir aquele friozinho adolescente na barriga. Começamos conversando sobre assuntos simples, como receitas, o clima e histórias antigas. Mas quando percebi, estávamos nos encontrando todos os dias, andando de mãos dadas, tirando fotos como dois jovens apaixonados. Foi um amor que chegou sem aviso, mas que trouxe luz para os meus últimos anos. Depois de 8 meses de namoro, ele ajoelhou-se diante de mim no banco da praça e, com voz trêmula, me pediu em casamento. Eu chorei como uma menina. Aos 72 anos, eu finalmente teria meu tão esperado dia de noiva. Eu aceitei com o coração transbordando de felicidade. A preparação do casamento foi um sonho. Comprei um vestido branco simples, mas elegante, com renda delicada. Fiz questão de usar um véu comprido, pois sempre imaginei entrar assim na igreja. Minha família inteira se mobilizou, e meus sobrinhos diziam: "Tia Aurora, vai ser o casamento do ano." No entanto, havia um detalhe que eu jamais imaginaria que mudaria meu destino naquele dia. 2 semanas antes do casamento, uma mulher que eu nunca tinha visto me olhou fixamente na rua e sussurrou: "Você ainda tem coragem de aparecer em público?" Eu fiquei confusa, mas achei que ela estava me confundindo com outra pessoa. No dia do casamento, acordei cedo e fiz uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade de amar e ser amada. Coloquei meu vestido com todo cuidado, pedi que o Senhor me permitisse viver aquele momento em paz. Mas, infelizmente, paz foi a última coisa que eu encontrei naquele altar. A igreja estava cheia. Todos sorriam para mim enquanto eu caminhava lentamente até o Eduardo, que me esperava radiante diante do altar. Eu só via os olhos dele brilhando, e em minha mente, tudo seria perfeito. Mas, pouco antes de o padre iniciar a cerimônia, as portas da igreja se abriram com violência. 6 policiais entraram rapidamente, causando um choque geral. O padre ficou paralisado, e meus sobrinhos começaram a murmurar em desespero. Os policiais se aproximaram de mim com firmeza. O comandante olhou para mim e disse em voz alta, ecoando pela igreja: "Aurora Mendes da Silva, você está presa por fraude, furto de herança e tentativa de homicídio." A igreja inteira prendeu a respiração. Eu tremi dos pés à cabeça. Minha voz mal saiu. Eu disse que meu nome era Aurora Maia da Silva, não Mendes. Mas eles não quiseram me ouvir e afirmaram que eu estava fingindo. Eduardo tentou intervir, dizendo que eu era uma mulher honesta, mas o impediram de chegar perto de mim. Eu nunca tinha sentido tanta humilhação na minha vida. Vi crianças chorando, mulheres escandalizadas e alguns até achando que era algum tipo de teatro. Mas não era. Era minha vida sendo arrancada do meu peito. A notícia saiu na cidade em questão de minutos. Idosa criminosa é presa no próprio casamento. Foi isso que o povo começou a comentar. Eu só conseguia chorar enquanto me levavam para a viatura, com meu vestido arrastando no chão sujo. Na delegacia, fui interrogada por horas. Eles afirmavam que eu era uma viúva rica que havia fraudado documentos após a morte do marido para ficar com a herança da família dele, e que ainda tinha tentado tirar a vida do enteado. Eu fiquei em choque. Nunca fui casada antes. Nunca tive bens. Sempre vivi com simplicidade. Pedi que verificassem meus documentos. Expliquei quem eu era, onde morava, minha história de vida. Mas parecia que ninguém queria ouvir. O preconceito com minha idade e minha aparência fragilizada só piorou tudo, como se idoso não tivesse voz ou credibilidade. Passei a noite em uma cela fria, ainda vestida de noiva, sentada num banco duro,
abraçando o véu como se fosse minha única proteção. Era como viver um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. No dia seguinte, uma policial mais sensível percebeu que havia algo estranho nos registros. O sobrenome era parecido, mas os documentos da outra mulher tinham datas diferentes e assinaturas incompatíveis. Ela pediu uma nova checagem. Uma advogada designada pela família de Eduardo apareceu para me ajudar. Ela exigiu acesso aos autos e, após algumas horas, conseguiu provar que realmente havia uma outra mulher com nome semelhante ao meu, Aurora Mendes da Silva, que havia cometido crimes e fugido do estado semanas antes. Eu fui solta, mas o estrago emocional já estava feito. Saí da delegacia com o vestido amarrotado, sujo e com o véu rasgado. Eduardo estava do lado de fora me esperando. Quando me viu, correu até mim e me abraçou como se tivesse reencontrado uma parte perdida da alma dele. Ele me disse que, enquanto eu estava presa, ele reuniu todos os documentos e testemunhas para provar que eu era inocente. Disse que nunca duvidou de mim nem por um segundo. Foi nesse momento que entendi o verdadeiro amor. A volta para casa foi silenciosa. Eu só conseguia pensar que meu grande sonho tinha sido transformado em um trauma. Me senti suja, culpada, mesmo sabendo que não fiz nada. A vergonha era maior que a minha própria sombra. Nos dias seguintes, várias pessoas vieram se desculpar. Alguns trouxeram flores, outros apenas palavras. Mas também houve quem evitasse olhar nos meus olhos. A marca da humilhação ainda estava fresca na minha alma. O padre veio me visitar e ofereceu remarcar o casamento para outro dia. Eu agradeci, mas disse que precisava de tempo para me recuperar. Eu não queria que meu casamento fosse lembrado como o dia em que a noiva foi presa. Foram longos meses até eu conseguir dormir tranquila de novo. Tive pesadelos, crises de choro e medo de sair de casa. Eduardo se manteve firme ao meu lado, segurando minha mão todas as noites. Ele me ajudou a reencontrar a alegria. Aos poucos, voltei a sorrir, a cozinhar minhas receitas preferidas, a ir à praça onde nos conhecemos. E num fim de tarde, ele disse: Aurora, meu amor por você não mudou. Você ainda quer se casar comigo? Meu coração se aqueceu. Dessa vez, não quis uma cerimônia grandiosa. Casamos em um jardim pequeno, apenas com familiares próximos. Usei um vestido simples, sem véu, e caminhei com passos leves, sem medo. Quando o padre disse: pode beijar a noiva, eu senti como se Deus tivesse me devolvido tudo aquilo que me foi tirado. Foi o casamento mais íntimo, puro e verdadeiro que eu poderia ter sonhado. Hoje, quando olho para trás, percebo que até o pior dia da minha vida serviu para provar quem realmente estava ao meu lado. Serviu para eu entender que a felicidade pode ser atrasada, mas nunca negada quando é verdadeira. Eu sou grata por ter encontrado o amor aos 72 anos e por ter aprendido que, mesmo na terceira idade, ainda podemos viver emoções que muitos jovens jamais imaginaram. Minha história serve para mostrar que o destino pode ser cruel, pode nos testar, mas também pode nos surpreender com reviravoltas que fortalecem nossa fé e nosso coração. Se você que está ouvindo isso já perdeu a esperança de amar de novo, ou pensa que é tarde para recomeçar, saiba que eu sou a prova viva de que Deus pode escrever novos capítulos mesmo quando achamos que o livro já terminou. A vida não acaba quando envelhecemos. A vida recomeça quando encontramos motivos para sonhar de novo. Hoje sou feliz. E mesmo tendo sido confundida com uma criminosa, hoje tenho certeza de que meu nome verdadeiro é Aurora, e significa novo amanhecer. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois da tempestade, meu amanhecer chegou. Obrigada por me ouvir. Que Deus ilumine seu coração, assim como iluminou o meu. Depois do nosso casamento simples no jardim, a vida começou a ganhar um novo brilho. Parecia que tudo que eu tinha perdido naquele dia traumático estava sendo devolvido aos poucos, com ainda mais amor envolvido. Eduardo fez de tudo para transformar nossa casa em um lar cheio de paz. Ele colocava flores frescas na mesa do café, escrevia pequenas cartas de amor e deixava escondidas nos lugares mais inesperados, como dentro da Bíblia ou no bolso do meu avental. Eu sempre tive medo de depender de alguém, afinal, passei a vida inteira sendo forte por mim mesma.
Mas aprender a ser cuidada foi uma das maiores lições que o amor tardio me ensinou. Uma semana após o casamento, Eduardo me levou para uma viagem surpresa. Não era nada luxuoso, mas fomos para uma pousada simples perto da praia, onde o sol parecia nascer só para nós. Quando vi o mar, senti como se as ondas levassem embora qualquer resquício de dor que ainda morasse dentro de mim. Caminhei descalça pela areia, segurando a mão do meu marido e agradecendo a Deus por não ter desistido. Naquela noite, sentado sob o céu estrelado, Eduardo me olhou e disse que jamais se perdoaria pelo que aconteceu no primeiro casamento. Ele achava que eu sempre carregaria esse trauma como uma sombra. Apertei sua mão e disse que o amor dele foi meu remédio. Que, se não fosse ele ter lutado por mim, talvez eu tivesse desistido. O brilho nos olhos dele me disse que aquelas palavras tocaram o coração dele profundamente. Voltamos da viagem renovados. A vida de casados pode parecer rotina para muitos, mas para nós era tudo novo, emocionante e cheio de descobertas. Até dividir o mesmo guarda-chuva parecia um presente do céu. Fizemos um hábito de sentar na varanda todas as tardes para conversar sobre a vida. Ele contava histórias da juventude dele e eu compartilhava momentos que nunca tinha tido coragem de dividir com ninguém. Começamos a frequentar a igreja juntos. No primeiro domingo que fomos após o casamento, o padre pediu para que dessemos um testemunho sobre o poder da fé e da persistência no amor. Meu coração acelerou, mas eu sabia que era importante falar. Subimos ao altar, aquele mesmo que um dia me viu algemada e humilhada, e desta vez pude falar com a cabeça erguida, ao lado do meu marido. Contei nossa história com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso no rosto. Muitas pessoas da igreja choraram junto comigo. Alguns vieram se desculpar novamente e disseram que aprenderam a nunca julgar uma pessoa por boatos ou aparências. Foi como um ciclo de dor sendo finalmente encerrado. Depois daquele testemunho, percebi que minha história poderia ajudar outras pessoas que também carregavam mágoas profundas ou traumas que impediam de recomeçar. Deus não desperdiça dor, Ele transforma. Aos poucos, comecei a ser convidada para falar em grupos de terceira idade, encontros de família e até eventos da igreja sobre superação, esperança e amor na maturidade. Eu, que sempre fui tímida, agora inspirava outras mulheres. Algumas viúvas vieram me procurar, dizendo que acreditavam que nunca mais encontrariam amor e que minha história reacendeu nelas a vontade de viver com alegria novamente. Eu vi a esperança renascendo nos olhos delas e isso me emocionava profundamente. Eduardo sempre estava lá, sorrindo orgulhoso, segurando minha bolsa e me apoiando enquanto eu falava. Ele dizia que eu me tornei a aurora de muitas vidas, trazendo um novo amanhecer para quem tinha perdido a cor do dia. No nosso primeiro aniversário de casamento, ele preparou uma surpresa novamente. Quando acordei, encontrei a casa cheia de fotos nossas, espalhadas como se fossem pétalas de momentos felizes. No quintal, ele havia armado uma mesa com 2 lugares, uma toalha branca, um bolo simples e 2 alianças novas. Perguntei por que 2 alianças novas e ele respondeu que queria simbolizar o renascimento da nossa história. Renovamos nossos votos ali mesmo, só nós 2. Ele repetiu que me escolheria 1000 vezes, mesmo com tudo o que passamos. Eu disse que se tivesse que enfrentar tudo outra vez para chegar até ali, enfrentaria de olhos fechados. Foi um momento tão puro e tão nosso, que senti como se Deus estivesse sorrindo para nós lá do céu, orgulhoso por termos persistido no amor. Nossa vida não era perfeita, mas era leve. Ríamos muito, caminhávamos pela praça como 2 namorados adolescentes e celebrávamos cada pequena conquista como se fosse um milagre. O tempo foi passando e percebi que o medo do passado já não tinha força. Ele deixou de ser uma ferida e virou um testemunho. Uma prova de que o amor verdadeiro é capaz de vencer até as injustiças mais dolorosas. Um dia, sentados na varanda, Eduardo disse uma frase que guardo no coração até hoje. Aurora, você não foi presa naquele altar. Você foi libertada. Deus te tirou de um casamento grandioso para te dar um casamento verdadeiro. Aquilo fez tanto sentido que meus olhos se encheram de lágrimas. A vida não tinha me punido naquele dia. A vida tinha me redirecionado para algo maior e mais puro.
Entendi, então, que o que parecia uma tragédia havia sido, na verdade, um livramento. Porque só depois daquele dia o amor foi provado no fogo da dor, e saímos ainda mais unidos. Hoje, quando conto essa história, não sinto mais vergonha. Eu sobrevivi, superei e transformei dor em propósito. Meu nome é Aurora, e esse nome se tornou meu destino. Eu floresci depois da noite mais escura da minha vida, e amanheci para um amor que mudou o meu mundo. Se você está ouvindo esta história agora, quero olhar para sua alma e dizer: não desista daquilo que queima no seu coração só porque dizem que você está velha, cansada ou que seu tempo já passou. O amor, a felicidade e os sonhos não têm idade. E se Deus permitiu que o fôlego ainda esteja no seu peito, é porque ainda existem capítulos lindos esperando para serem vividos. Eu desejo que a sua vida tenha um amanhecer tão lindo quanto o meu. Que, mesmo depois da dor, você tenha coragem de amar de novo, de tentar outra vez e de acreditar no impossível. E antes de terminar, eu te peço com carinho, compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que o amor e a felicidade podem chegar em qualquer idade. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários se você acredita que nunca é tarde para amar. Seu apoio ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Obrigada, do fundo do meu coração, por me permitir entrar na sua vida e na sua casa com a minha história. Que Deus te abençoe e traga um amanhecer novo para você também.